Fala pessoal, e aí, tudo bem? A graça e a paz. O texto é bastante chamativo. Afasta-te desse tipo de crente. Que tipo? O mentiroso, o trapaceiro, o enganador, o hipócrita. Aquele que finge ser uma coisa quando você está vendo que ele é outra. Aquele que finge ter um conhecimento quando você está vendo que ele não tem conhecimento algum. Fique longe desses indivíduos. Porque esses indivíduos serão uma cilada mortal para a sua vida, para a sua santidade, para o seu desenvolvimento dentro da cultura de Deus e para o seu ministério. O que você não pode esquecer é que dentro da igreja tem dois povos: o joio e o trigo. Como que você percebe a cultura do joio? Pelos seus atos e pelas suas ações. Como que você percebe a cultura do trigo? Pelos seus hábitos, pelos seus atos e pelas suas ações. É muito simples. Se eu finjo ser o que eu não sou, eu não estou com Deus. Se eu minto, o Espírito de Deus não habita em mim. Se eu sou um homem mergulhado dentro da fofoca, o Espírito de Deus não habita em mim. Se eu trago profecias que não se cumprem dentro e fora da igreja, eu sou um hipócrita, eu sou uma fraude. O Espírito Santo de Deus não habita em mim. Porque a palavra de Deus é clara. É sim, sim e não, não. E ponto final. O que passa disso é demoníaco, é maligno. E infelizmente, dentro das igrejas evangélicas, essa é uma cultura hegemônica. Essa é uma cultura real, é uma cultura tangível, é uma cultura física. E muitas das vezes, nós ficamos confusos com o comportamento desses irmãos dentro da casa de Deus. O que eles não sabem é que esse comportamento aflige o caráter de Deus, desonra a cultura de Deus. E muitas das vezes nós não sabemos como agir. A palavra de Deus é clara como nós temos que agir com essas pessoas. O nosso dever é desmascará-las. Nós não temos que respeitar essas pessoas. Respeitar, você vai respeitar porque são o homem verdadeiro, que é o Filho de Deus. Porque você percebe que a cultura do Filho de Deus, ela é salutar a você. Ela é benéfica a você. Ela te ajuda nas suas demandas do dia a dia, nas suas demandas diárias. É a cultura do Filho de Deus, quando você se depara com essa cultura e analisa essa cultura, você fala, pô, isso é bom. É uma cultura que traz a verdade. Traz a verdade sem máscaras. Sem eufemismo. Sem trapaças. Sem enganos. Sem covardias. Você não vai ver no Filho de Deus a cultura da omissão, de fingir que não está vendo a obra de Satanás manifesta dentro da igreja. O camarada finge ser uma coisa que não é, finge ter o que não tem, e é tolerado, fica ali, é respeitado dentro da igreja. E quando alguém denuncia, fala, não, não faça isso. Não faça isso.
E aí nós vemos hoje como a igreja evangélica está. É uma cultura maligna, impregnada dentro da casa de Deus. Por quê? Porque nós passamos a respeitar o mentiroso, o canalha, o enganador. Nós passamos a respeitar o homem que fica jogando um contra o outro dentro da igreja. A igreja é o reino de Deus, é o mundo de Deus dentro do mundo dos homens. Ali é um local para pregar a verdade. Quando nós saímos de nossas casas e adentramos ao mundo de Deus, que é a igreja, é para quê? Para ouvir uma palavra. E que palavra? A palavra da verdade, a palavra da Bíblia. E essa palavra, muitas das vezes, ela vai contra a nossa cultura. Essa palavra, quando ela é ministrada, geralmente ela nos confronta. Ela tende a mexer com a nossa estrutura espiritual, com a nossa estrutura cognitiva e com a nossa estrutura física. Por quê? Porque é a palavra de Deus está saindo do trono de Deus. Essa palavra está saindo do mundo de Deus, não é do nosso mundo. Então é de se estranhar quando pecadores, homens que não frequentam, não se converteram, não estão curvados diante de Cristo, saem de suas casas e adentram a casa de Deus, levados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E na segunda-feira o pecador que foi lá, foi levado pelo Espírito Santo para visitar, para ouvir uma palavra, para se converter dos seus maus caminhos, na segunda-feira ele chega na empresa dele, no clube dele, no meio dos seus amigos e diz: pô, fui numa igreja ontem, uma palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Porque os filhos das trevas, eles têm ojeriza em ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é palavra para conserto. E geralmente o carnal não gosta desse tipo de palavra que confronta o eu dele, que constrange o eu dele. Esse tipo de cristão que está ali para agradar o mundo, ele anda como o mundo, ele pensa como o mundo, ele se veste como o mundo, ele fala como o mundo. Se afasta desse indivíduo, porque é cilada mortal para sua vida. Infelizmente, a casa de Deus hoje ela está permeada. Mais de 90% das igrejas hoje no Brasil, ela está envolvida com a doutrina de Balaão, que logo eu vou te mostrar em Apocalipse. O que é a doutrina de Balaão? Antes, deixa eu apresentar para você quem foi esse camarada Balaão. Quem era Balaão? Balaão não era profeta, e muito menos israelita. Mas de onde vinha o conhecimento que ele tinha de Deus? Quem falou para Balaão sobre esse Deus poderoso? De onde ele criou um relacionamento? De onde surgiu, nasceu um relacionamento de Balaão com Deus? Ou de Deus com Balaão? Melhor, né? De Deus com Balaão. Porque é o poderoso Deus quem encontra o homem e nunca ao contrário. Vamos lá. Ele não era profeta e muito menos israelita. Esse indivíduo é uma das figuras mais curiosas da Bíblia.
aparentemente era um famoso vidente. Haja vista Balaque ter feito uma viagem de 750 quilômetros das terras de Moabe até a região de Petor, próximo ao rio Eufrates, na Mesopotâmia, para encontrar com esse vidente. Porque ele queria que esse vidente executasse um trabalho para ele. E se esse vidente executasse um trabalho para ele, ele pagaria muito bem. E esse vidente criou o olho. A ganância pelo dinheiro, pelas riquezas e pela fama. Acredita que a cidade de Petor é a atual Tel Amarmar, perto de Carquemins. Sendo assim, a cidade de Balaão era perto de Arã, que fora uma vez a cidade de Abraão. E isso pode sugerir a possível fonte do conhecimento de que Balaão tinha de Deus. Ou ainda, Balaão pode ter aprendido sobre o Senhor Jeová com os midianitas ou os queneus, o povo que ensinou Moisés sobre a cultura do Senhor Jeová. Em número 22, capítulo 22, versículo 12, diz que Balaque queria que ele amaldiçoasse os israelitas que estavam passando rumo à terra de Canaã. E que ele receberia muito bem para isso. E ele criou o olho. Nessa mesma passagem de número 22, versículo 12, Deus falou para ele, ó, você não vai amaldiçoar esse povo, porque bendito és. Momentaneamente ele aceitou. Depois ele foi falar com Deus novamente, porque o retorno desse trabalho seria muito benéfico a ele. A quantia era volumosa. Balaque ofereceu a Balaão uma quantia volumosa. E Deus falou a ele, negativo. Você não vai amaldiçoar um povo que eu santifiquei. Um povo bendito que eu estou preparando para herdar a terra de Canaã. Em um dado momento, Balaque triplicou o que iria dar a ele por esse trabalho de amaldiçoar um povo bendito. Ele aceitou e não conseguiu amaldiçoar os israelitas. Então ele criou não, né? Ele inventou uma forma de desvirtuar os israelitas do seu propósito. Que forma foi essa? Introduzir mulheres pagãs dentro do arraial dos israelitas. E ele teve sucesso com isso. Ele teve sucesso. Ele atrasou o projeto, a caminhada dos israelitas até o seu destino final, que era Canaã. Mas Deus agiu rapidamente e aniquilou, cobrou os homens que se deixaram levar, que se deixaram seduzir por aquelas mulheres pagãs. Todos eles foram dizimados e inclusive foram mortos, e inclusive Balaão. Então essa doutrina de Balaão, daí que surge a doutrina de Balaão, a ganância pelo dinheiro, pelo conforto. Você vende o seu dom, você vende o seu talento por uma certa quantia, para o seu bel prazer, para o seu conforto, para você ser afamado na cidade onde você está. O que você está vendo hoje dentro da casa de Deus? Eis aí, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão,
e ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. O que nós estamos vendo hoje dentro da casa de Deus? Essa doutrina com toda a força, com todo o poder, desviando o montão do caminho que Deus preparou para aquele homem e para aquela mulher. Essa doutrina, eles pagarão um preço muito alto por terem se inclinado a ela e por não terem um conhecimento prévio dela, porque está escrito na palavra. Está escrito na palavra. Esse conhecimento da cultura de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é para evitar que os filhos de Deus viessem a cair em ciladas. Por que os cristãos não examinam o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Porque não querem. Não querem. Então hoje você vê pastores recebendo 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil reais para trazer uma palavra durante 1h30, 2 horas. Quando a palavra está dizendo de graça recebeste, de graça você vai dar. Ou seja, o dom e o talento dele, ele os está prostituindo, como Balaão fez com o seu dom e o seu talento. Terão cobrados. Terão cobrados. E aí você vê o comportamento da igreja zombando, debochando, titerizando e rindo do nome de Deus. Para os ímpios, isso é um prato cheio. Para os ímpios, para os zombadores, os perseguidores da cultura de Deus, é um prato cheio. Agora, a igreja santificada, lavada no sangue do Cordeiro, ela também tem culpa nisso, porque ela não denuncia. Porque ela não se levanta para denunciar. Ela não se levanta para refutar essas práticas malignas, essas doutrinas diabólicas dentro da casa de Deus. Ela fica em silêncio. É como se isso não tivesse acontecendo diante dos olhos dela. Ela finge que não vê, porque ela não quer se aborrecer. Veja, Abraão, ou o jovem Abrão, ficou preso 10 anos. Sabe por que ele ficou preso 10 anos? Porque ele não aceitava o sistema que imperava na sua época. Ele denunciava, ele confrontava, ele resistia o sistema do anticristo de sua época, onde Nirode era o rei. E por último, por ele resistir, denunciar e confrontar esse sistema com a sua inteligência, ele foi lançado ao forno crematório e Deus o livrou. Porém, a igreja hoje, ela simplesmente, ela não quer se envolver. Ela não quer se envolver. É como se essa doutrina de Balaão não existisse dentro da igreja e tivesse contaminando centenas de milhares de vidas e tivesse levando centenas de milhares de vidas para a perdição, para o inferno. Ou seja, ela não quer saber.
Ela vê isso, ela tá vendo o que tá acontecendo, mas não é com ela. Ela não se envolve. Eles se desviaram do caminho. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 15 ao 19. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Peor, que era um outro termo, que é Peor, não é Beor, Peor, que se apaixonou pelo salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta. Ou seja, Deus levantou um animal para repreender a Balaão. E hoje, o povo de Deus está vendo tudo o que está acontecendo, mas faz vista grossa. Sabe qual é o pior pecado? É o pecado da omissão. Por causa dessa omissão, centenas de milhares de pessoas estão sendo levadas cativas ao inferno. Deus vai cobrar. Um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Números, capítulo 22, do versículo 28 ao versículo 30. Esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestades, para os quais está reservado a absoluta escuridão das trevas, pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Ou seja, por causa da soberba, da arrogância, da trapaça, da mentira, do engano, da calúnia, da difamação, eles estão levando essas pessoas para o inferno, porque são fraudulentos, são obreiros da iniquidade e serão cobrados. Prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Eles foram vencidos pela doutrina de Balaão. Os olhos da ganância venceu eles. E eles agora só querem saber do dinheiro, do conforto. É só isso que eles desejam. Eles estão vendo pessoas sofrendo. Pessoas pagando um alto preço por pregar a verdade, por falar a verdade. E eles estão lá falando, é isso mesmo, mentiroso. O irmão tá pregando a verdade, a irmã tá pregando a verdade, vida santificada no Senhor, conhecimento da palavra. E eles estão perseguindo, estão caluniando, estão difamando. Vão pagar um preço muito alto. O preço será alto. E quem vai cobrar não é nenhum homem. É aquele que não tem pálpebras. Ainda dá tempo. Conserta a tua vida. Conserta a tua vida. Abandone a doutrina de Balaão. Se apegue. Pegue o seu dom e o seu talento para glorificar e exaltar o nome de Deus. Não para glorificar e exaltar o seu nome.
ainda dá tempo de você se arrepender. Judas, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam. Vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. A palavra é maravilhosa, uma palavra forte, uma palavra que Deus está revelando que eles não têm nada por causa da ganância. Ganância pura. São como árvores sem folhas nem frutos, nem fruto. 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, são como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Eis aí a palavra. Eis aí a palavra. Essa doutrina de Balaão, ela tem que ser denunciada. Ela tem que ser refutada pelos cristãos verdadeiros. É você? Não tenha medo deles. Não tenha medo deles. Não participe da cultura deles, que é a cultura da ganância. Não se venda como eles se venderam. Resista-os. Pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, denuncie-os para que eles venham a se arrepender. O talento que Deus colocou nos homens, os dons, é para a glorificação e a exaltação do nome dele, para que dessa forma os homens perversos, os assassinos, os malignos, os estupradores, os sequestradores, toda essa casta maligna, todo homem que está mergulhado dentro da cultura de Satanás, olhe para você e veja em você a cultura de Deus, o poder de Deus, a ética de Deus, a moral de Deus, o caráter de Deus, e assim cultue a esse Deus através de você. É para esse fim que nós estamos aqui. Para tirar essas pessoas das mãos de Satanás, mas mergulhados dentro da cultura de Satanás, vendendo os nossos dons e os nossos talentos para Satanás. Nós conseguiremos fazer isso? Não, nós não conseguiremos. Sendo mentirosos, enganadores, trapaceiros, fingindo ser o que nós não somos e fingindo ter o que nós não temos, nós conseguiremos isso? Não, nós não conseguiremos. Nós vamos envergonhar o nome sagrado de Jeová e seremos cobrados por isso. Que essa palavra fale com você, que essa palavra te faça refletir, que essa palavra possa te dar força para você mudar a sua postura diante do governo do anticristo. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e tchau.